O Brasil é conhecido por seus programas policiais e a espetacularização da violência cotidiana, fruto dos vários problemas sociais que o país vive há muitos anos. Mas em determinado momento, na primeira metade dos anos 2000, uma reportagem ao vivo marcaria para sempre o modo como o jornalismo trata de histórias criminais e, mais do que isso, marcaria para sempre uma família que viu o sequestro de sua filha ser transmitido ao vivo, como se fosse um filme de ação. Hoje vamos conhecer a história do mais longo sequestro com cárcere privado da história de São Paulo, o crime que ficou conhecido como o caso Eloá. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Quando tinha 15 anos, Eloá foi sequestrada e mantida em cárcere privado por seu ex-namorado, Lindenberg Alves Fernandes, de 22 anos. Para quem conhecia intimamente o casal, esse acontecimento já estava se desenhando há algum tempo. Eles não mantinham um relacionamento saudável e casos de agressão já haviam sido presenciados, como em um episódio em que, após terminar com Eloá e ela ter aceitado o fim do relacionamento, Lindenberg a encontrou em uma parada de ônibus e, segundo testemunhas, a espancou. Portanto, aquela segunda-feira em que Lindenberg invade o apartamento de Eloá e dá início aos piores dias da vida daquela adolescente, infelizmente, não foi uma grande surpresa. Foram 4 dias mantida em cárcere em seu próprio apartamento, na cidade de Santo André, estado de São Paulo. Eloá não estava sozinha, estudava com 3 amigos da escola, 2 colegas e a amiga Nayara, que seria personagem importante dessa história, com um final previsível, dado a forma como a situação foi sendo conduzida, mas ainda assim chocante. Era segunda-feira, 13 de outubro de 2008, 1h30 da tarde, quando Lindenberg invade o apartamento armado, demonstrando um comportamento violento e inconformado com o fim do relacionamento. Todos lá dentro ficam em choque, sem saber como reagir. O dia inteiro, os 4 ficam no apartamento sem que ninguém do lado de fora tenha ideia do que estava acontecendo. Até que às 9h15 da noite, o primeiro adolescente é liberado. A polícia então é acionada. Um pouco depois, às 10h45, logo após a chegada da polícia, o segundo colega é libertado. A primeira noite passa sem que a polícia consiga negociar com o sequestrador. Na terça-feira, dia 14, por volta das 4 da tarde, Eloá aparece na janela para avisar que está bem. Lindenberg, ao falar com a polícia, diz que só sai de lá morto. Nesse dia começam as movimentações da imprensa para cobrir o caso, o que não seria nada bom, como ainda veremos. Às 10h50 da noite de terça, Nayara é libertada, sem nenhum ferimento. Mas essa não seria a última vez que Nayara veria Lindenberg e a amiga. Na quarta-feira, dia 15, emissoras de televisão conseguem o número de telefone do apartamento e entram em contato com Lindenberg, que concede entrevistas por telefone. A jornalista Sônia Abrão, da Rede TV, conseguiu entrevistar Lindenberg ao vivo, por exemplo. Esse foi um momento que gerou muita discussão após o desfecho do caso. Teria essa atenção dada ao sequestrador interferido diretamente no caso? Até que ponto a mídia tem liberdade para noticiar ao vivo um caso que colocava em risco a vida de uma adolescente? Entrar em contato diretamente com o sequestrador não atrapalhava a negociação conduzida pela polícia? O fato é que isso aconteceu. E, segundo alguns especialistas, foi um fator de interferência direta sobre o desfecho. No entanto, não foi só a mídia que aparentemente errou com a condução da situação. Na quinta-feira, dia 16, a polícia decide enviar Nayara, que também tinha apenas 15 anos na época, de volta ao local para negociar com o sequestrador, pois entendia que a amiga poderia convencer Lindenberg a soltar Eloá. Mas o que aconteceu foi que Nayara voltou a se tornar refém.
Nesse ponto, o sequestro de Eloá já está em todos os canais e é acompanhado pelo Brasil inteiro. Para se ter noção do alcance e proporção que o caso tomou, em determinado momento, Lindenberg coloca uma camisa do São Paulo Futebol Clube na janela e o superintendente do clube aparece no local para conversar com o rapaz, mas é impedido pela polícia. A cobertura midiática era tão intensa que começou a deixar a polícia pressionada a tomar alguma atitude logo, o que foi feito na sexta-feira, 4 dias após o início de tudo. No dia 17 de outubro, o grupo de ações táticas especiais decide explodir a porta do apartamento e invadir o local, com a alegação de ter escutado um tiro vindo lá de dentro, acabando com o sequestro que se estendia desde o dia 13. Mas o final não foi o esperado. Ao ver a invasão da polícia e dar-se conta de que seria preso, Lindenberg toma a decisão que inviabilizaria todos os esforços feitos até o momento para que o pior não acontecesse. Ele atira 2 vezes contra Eloá e 1 vez contra Nayara. Os disparos atingiram Eloá na cabeça e na virilha. Ela foi levada às pressas para o hospital, gravemente ferida. Nayara também é levada ao hospital com ferimento no rosto, mas em situação menos grave. O som ouvido pelos policiais, vindo de dentro do apartamento, era o arrastar de uma mesa. Às 11h30 da noite de sábado, do dia 18 de outubro, foi constatada a morte cerebral de Eloá. Lindenberg foi preso e em janeiro de 2009 foi determinado que seu julgamento seria com júri popular. O julgamento durou 4 dias e em fevereiro de 2012, Lindenberg foi considerado culpado pelos 12 crimes dos quais foi acusado: 1 homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Após 10 anos, a Justiça de São Paulo condenou o governo do estado a indenizar Nayara em R$150 mil por danos morais, materiais e estéticos. O caso levantou muitas críticas a respeito da condução feita pela polícia e, sobretudo, da cobertura midiática. Sobre a condução da mídia, além do fato já citado, da entrevista ao vivo conduzida pela jornalista Sônia Abrão, da Rede TV, interferindo diretamente nas negociações e bloqueando a linha com o negociador da polícia, um depoimento de Nayara também nos mostra o quão prejudicial foi essa exposição. Nayara disse posteriormente que Lindenberg se vangloriava de estar aparecendo na TV, como se tudo que ele fazia estivesse sendo reconhecido como uma grande atitude e um grande feito. Sobre a condução policial, além de deixarem uma refém voltar para a situação após ser libertada e de terem arrombado o apartamento em um momento que se demonstrou inapropriado, proporcionando a chance do sequestrador atirar contra as 2 reféns, a operação também sofreu muitas críticas por mais 2 motivos. Primeiro, por não ter chamado a mãe de Lindenberg para tentar negociar, pois, segundo especialistas como Ariel de Castro Alves, secretário-geral do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa, o CONDEP, os familiares ajudam muito nessas situações. E segundo, quando a polícia teve a oportunidade de disparar para neutralizar o sequestrador, não o fez. E a justificativa do comandante da operação foi, abre aspas, não iríamos atirar em um rapaz de 22 anos, sem antecedentes criminais, em uma crise amorosa, fecha aspas. A declaração do comandante deixou explícita a carga de machismo com que o caso foi tratado, com a velha justificativa do crime passional, de que um rapaz apaixonado acaba fazendo besteira. Besteiras essas que tiram a vida de milhares de mulheres todos os anos. Esse caso chegou em um nível de absurdo de ser declarado ao vivo na TV, enquanto o sequestro ainda estava em andamento, que se esperava um final feliz de tudo isso, com os 2 se acertando e casando no fim da história. Apesar da tragédia e de tantos absurdos, podemos dizer que aprendemos algo com o caso Eloá. Foi a partir dele que começamos a refletir mais amplamente, mesmo que a passos lentos, a respeito da violência contra as mulheres e o papel da mídia na espetacularização e perpetuação desse tipo de violência.
Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.